Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É motivo de muita alegria estar aqui com todos vocês, mais uma vez, em mais uma edição do Pixion Health Ideas, o podcast da Pixion, aqui diretamente da Hospitalar. E estou aqui com três pessoas que são grandes referências aí para a área de Big Data no Brasil e para a saúde. E vamos ter aqui uma conversa bem interessante, imagino que um pouco de polêmica, um pouquinho de novidades, algumas experiências, né? Bom, primeiramente, meu nome é Richard, eu sou diretor de produto e tecnologia da Pixion. Eu cuido de toda a área de desenvolvimento e de produtos. Eu também sou pesquisador voltado para inteligência artificial e LLMs. E eu vou estar aqui hoje mediando essa conversa sobre Big Data na saúde, como usar os dados para melhorar a tomada de decisão. Eu estou aqui com o Dr. Edson, estou aqui com o Eliton, perdão, e estou aqui com o Alexandre. Tá? Gostaria de passar a palavra para eles brevemente se apresentarem, falarem um pouco sobre a carreira deles, e daí na sequência a gente passa para as perguntas e passa para o tema especificamente. Wellington, vamos começar contigo? Vamos lá. Obrigado pela recepção, pelo convite. Prazer estar aqui com essas pessoas que eu admiro, né? Aprendi muito com o professor Chiavegato na época quando começou, né, a parte de Big Data. Com o Edson aqui eu ajudei a implantar, né? Então é um prazer estar aqui. Eu sou Wellington Oliveira, eu estou no Einstein como responsável como gerente de CRM, inteligência de mercado, atuando então no uso dos dados para conseguir conhecer melhor os nossos públicos e os nossos mercados. Então, como a gente consegue usar dessas ferramentas novas para melhorar o engajamento com o nosso paciente, conhecer novas oportunidades de mercado e aí garantir uma saúde de uma forma universalizada, né? O Einstein vem com essa pegada e dentro do Einstein eu ajudo também nessa questão. Além disso, eu sou professor, tanto no Einstein quanto no SPM, atuo como consultor e investidor anjo, sempre voltando para essa frente de dados, IA e tecnologias avançadas. Então você vive tanto Big Data quanto saúde firmemente no seu dia a dia, né? O dia inteiro. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Dr. Edson, por favor. Obrigado novamente pelo convite. Acho que, igual o Wellington falou, todos aqui somos fãs de tecnologia, todos temos uma preocupação que ela seja usada de maneira responsável e promover o uso, né? Porque a gente não pode ignorar o potencial, né, da técnica. O que eu fiz até hoje? Muita coisa. Mas eu sou médico, né? E comecei a minha carreira em neurociências. Depois de um tempo, acabei enveredando pelo lado de análises quantitativas. E isso me levou a participar dessa iniciativa que o Wellington comentou aí, que a gente começou há 10 anos agora, completando, né, uma área de exploração de dados e de uso de análises avançadas, né? E desde o início a gente tinha que explorar a inteligência artificial e como lidar com dados. Também é interessante notar que os três aqui estavam no mesmo momento. O Chiavegato, eu lembro muito de a gente conversar antes de começar a nossa área, ele estava acabando de voltar e você estava iniciando também, mais ou menos nessa época, né? Depois você comenta direitinho. Então, assim, uma coincidência estar todo mundo junto aqui falando do mesmo tema no momento onde que ele é parte do dia a dia da humanidade hoje, né? Não era, hoje é. E vai ser legal trocar ideia sobre isso aqui com vocês. Obrigado. Bom, maravilha. Assim, eu gosto de dizer que eu pesquiso inteligência artificial desde antes de ser hype, né? E o doutor está mencionando uma coisa que eu tenho repetido muito, né? Nesse momento, a inteligência artificial, ela não faz parte do futuro de ninguém, ela faz parte do dia a dia de todo mundo, né? Então, a gente está nesse processo que a gente não está aguardando mais uma transformação, a transformação já aconteceu e a gente está tentando se dar conta do tamanho dela e do impacto, né? Muito obrigado, doutor, por ter aceitado o nosso convite. E aqui o doutor Alexandre também, né? Eu queria que se apresentasse, por favor. Obrigado, Richard, pelo convite. É um prazer estar aqui também com o pessoal do Einstein, né? Que, como o Edson falou, a gente tem conversado há bastante tempo, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui lá e o Big Data do Einstein estava sendo criado. O Edson falou, Alexandre, vem aqui, eu vou te mostrar que a gente tem uma sala de reuniões agora. Eu falei, cara, em breve vocês vão ter um andar inteiro, em breve vocês vão ter um prédio inteiro, né? E de fato
foi isso que aconteceu. Hoje a área de dados domina os grandes hospitais aí do Brasil e é com muita satisfação que a gente tem visto isso. Então, eu comecei como professor da área que a gente conhece como epidemiologia, né, na área da saúde, né, que é uma área aí gerada pela análise de dados, né, orientada pela análise de dados. E aí, quando eu comecei, eu era professor de estatística de saúde, né, tradicional, e lá para 2015 começou a aparecer com força essa questão de machine learning, com os algoritmos de deep learning ganhando competições, integrados a GPUs, etc. E eu trabalhava com análise quantitativa de dados, falei, vou ver, né, que história é essa de machine learning. Comecei a rodar os primeiros algoritmos, e aí para nós ficou bem claro aí no meu laboratório, e no ano seguinte fundei meu laboratório, que a gente tem até hoje, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, onde nós desenvolvemos algoritmos de machine learning na Faculdade de Saúde Pública da USP, então eu sou professor lá desde 2013, e desde 2015, 2016, 100% focado aí na área de machine learning. Para nós começamos cedo aí na área de análise de dados em saúde, para nós ficou claro muito cedo, né, que essa área ia chegar onde está hoje, né, e como você mencionou, Richard, é o presente, mas vai ser muito mais o futuro do que é o presente ainda, né? Eu costumo dizer que está na infância ainda, a gente está na pré-história da inteligência artificial. Tá? Uma área, e a generativa era uma área totalmente desconhecida até 2022, né, com a chegada do ChatGPT. Eu lembro, né, que eu cheguei a participar de um podcast em 2021, que eles me chamaram de novo esse ano, 2025. Aí eu ouvi de novo em 2021 o podcast sobre machine learning, a gente não mencionava IA generativa. Não era uma realidade, não estava no nosso horizonte IA generativa. Hoje domina aí todas as áreas, né? Você conversa com qualquer pessoa, a pessoa usa o ChatGPT ou outras LLM no seu dia a dia. Então é impressionante quanto cresceu e vai crescer muito mais, né? É uma área que está começando ainda. Tem muitas áreas ainda para ser incorporada. Então o futuro é bem empolgante aí na área de inteligência artificial. É bastante empolgante mesmo e como nós estamos na área da saúde, a gente pensa sobre o processo de adoção em si, né? Porque quando a gente fala sobre pesquisa, a pesquisa na academia, ela acaba trazendo descobertas que nem sempre a indústria consegue absorver, né? E já nessa linha, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Edson, voltado à questão da maturidade em si das instituições de saúde e baseado em um estudo da Folks aqui no Brasil. Ele menciona que das instituições de saúde que foram analisadas, o nível médio de maturidade delas em relação à transformação digital é de 46,19%. Né? E o menor índice de maturidade é voltado à cultura. Então, como está a cultura direcionada para a questão da transformação digital, né? E quando a gente fala desse nosso tema, o Big Data ele pode ser muita coisa, né? A gente fala sobre Big Data e quem não está na área e quem não vive isso no dia a dia pensa que ou é uma bala de prata ou a gente está falando sobre um foguete, né? Mas, na verdade, a gente está falando sobre um contexto, a gente está falando com uma série de ferramentas, uma série de abordagens e todo um processo, e todo um conjunto de critérios que precisam ser respeitados e seguidos, né? Então, doutor, como que o senhor enxerga esse momento em que as instituições de saúde estão cada vez mais puxando a pauta da transformação digital, mas a efetividade da transformação digital no médio e longo prazo, ela ainda está aquém do necessário. Então, essa mesma pesquisa aponta que 26% das instituições que fazem investimento para a transformação digital como um todo, Big Data, adoção de inteligência artificial, 26% tem efetivamente um retorno de investimento a longo prazo, né? Olhando para essa nossa realidade, né? Olhando para esse nosso momento transformacional, como o senhor encara que vai ser o processo em si daqui para frente? Bem interessante, né? A área de saúde, com toda razão, é uma área muito preocupada em seguir os preceitos da medicina. Em outras palavras, a gente quer promover saúde e evitar dano. Por outro lado, né, essa característica que sempre leva a uma postura mais conservadora, ela também tem que ser vista com a mesma ótica lá do Hipócrates, que é você não pode deixar de oferecer o melhor cuidado para o paciente. Para a pessoa que está no cuidado, o médico, o profissional de saúde, enfermagem, assistente de enfermagem, a gente comunitário de saúde, da atenção primária do SUS, toda essa equipe, né, que está olhando para a saúde de um paciente, está preocupada em fazer o melhor.
A questão é ela perceber que sem uso de tecnologia ela não vai estar fazendo melhor. Ponto número 1. Ponto número 2 é que o caminho para a adoção de soluções, novas soluções, não é muito diferente de adoções de novos medicamentos no princípio de que nós não queremos causar danos. Mas é totalmente diferente no processo. Não dá para você esperar, por exemplo, um algoritmo fazer o mesmo caminho de uma nova a proposta terapêutica, seja ele um medicamento, seja uma cirurgia, que a gente tem que passar 5 fases, extremamente custoso, ter a aprovação de uma agência de regulatória. Nós temos que mudar o sistema, essa é a verdade. Mas essas questões, elas perspassam os números que você falou, os números que a gente encontra nessa pesquisa e outras, né, TIC Saúde, não são tão diferentes. O próprio governo, a Secretaria de Saúde Digital agora tem índice de maturidade digital, enfim. Nós estamos buscando forma de mostrar qual é a nossa realidade e onde é que a gente precisaria estar. As barreiras são principalmente, você também citou o item da cultura, na percepção de que nós estamos deixando de fazer o melhor sem adotar a tecnologia. E na percepção secundária é que a estrutura do sistema de saúde, que cuida, de novo, de fazer o melhor, trazer maior eficiência e evitar o dano, ela precisa ser fundamentalmente modificada. Porque se a gente simplesmente fazer medicina baseada em evidência, não é medicina baseada em evidência, entendeu? Então você não pode parar um... E aí eu acho que uma coisa que nós não tem como ir contra é, obviamente, a sociedade aberta. Então hoje, com a tecnologia presente em todas as outras dimensões, é muito difícil um paciente não questionar: doutora, é isto mesmo? O senhor usou o quê para melhorar o meu diagnóstico? E ele espera que o médico pelo menos considere, ou pelo menos dê a sua opinião sobre tecnologia. E aqui todo mundo está falando de IA e dados. Mas pensa que a gente pode estar falando de qualquer outra tecnologia associada necessariamente à informação, né? Então, essa ideia de que a sociedade perceber que a realidade é outra e que a prática médica está defasada é uma força importante. A gente vai lembrar um pouco do filme Gladiadores. Conquiste o público e você conquista Roma. Eu acho que essa é a ideia. As pessoas já perceberam. E aí cabe a nós, pela responsabilidade de cuidar de saúde, fazer uma adoção responsável. Responsabilidade envolve senso de tempo e urgência. A gente não pode ignorar e ficar sentado esperando ter uma forma. A gente tem que trazer, né, exemplos com segurança de que isto modifica o cuidado, de que isto traz economia de escala, de que isto é importante para a gente enfrentar os problemas sérios da saúde, de que é uma ferramenta hoje impossível de ser desconsiderada ou deixada de lado com o argumento de que eu não entendo. Então a gente tem que fazer a curva de aprendizado e essas instituições todas, como você falou, têm essa noção. Como chegar lá, essa é uma resposta que eu mesmo não tenho. Mas eu acho que não vai estar longe de dar bons exemplos, onde que a gente mostra que você está causando menos dano ao usar a tecnologia responsavelmente do que não usá-la. E isso você vai perceber daqui. Nós espero que não percebamos um agravo de saúde da população, porque a gente deixou de adotar coisas que hoje a gente sabe que funcionam bem. Pelo menos na gestão, se não no cuidado direto, onde que é mais complexo. Colocar uma inteligência artificial para fazer um diagnóstico ou tomar uma conduta imediata, numa situação sem o tempo e o cuidado de revisão, ainda é bastante complexo. Não é impossível. Mas deixar de usar a IA para planejar um sistema de saúde numa região do país, eu acho que aqui nós já estamos deixando de fazer algo que é benefício para a população hoje. Não, fantástico. Eu achei que foi fantástico essa abordagem que inverte a ideia do será que os médicos ou os profissionais de saúde vão hesitar em usar? Ele inverte o racional e coloca assim: usando inteligência artificial, segue o princípio de Hipócrates, que é trazer o melhor cuidado possível, né? E a gente já tem essa tecnologia. Então eu queria ouvir do Dr. Alexandre aqui a opinião geral sobre a questão. E exatamente isso que o Edson falou, né? Então, não é... E o que você também mencionou sobre a maioria das empresas ainda não estarem vendo um retorno do uso, né? Desse Big Data ou dos algoritmos. Não é o momento de tentar buscar um retorno a curto prazo, né? Essa é uma tecnologia que vai crescer e vai melhorar a cada dia, os algoritmos estão melhorando a cada dia. Então, mesmo que não seja o momento de adotar agora essa tecnologia, é o momento de aprender sobre essa tecnologia.
É o momento de preparar o teu hospital, a tua instituição, a tua empresa para quando vocês estiverem prontos para adotar essa tecnologia. Tá? Então, sair um pouco dessa ideia de que precisamos ter um retorno imediato nesse momento de uma tecnologia que mal foi desenvolvida ainda. Calma, é o momento de aprendizado. É o momento de colocar os profissionais da tua instituição, do teu hospital, da tua empresa, para aprenderem, se prepararem, estudarem, para quando a empresa tiver, em primeiro lugar, os dados suficientes, né, de qualidade, que muitos ainda não têm, né, ter esses dados para o treinamento desses algoritmos. Segundo, ter a aceitação dos seus clientes ou pacientes do uso desses algoritmos. Terceiro, ter a aceitação dos seus profissionais, né? São essas 3 grandes barreiras que a gente tem hoje. Os profissionais do próprio hospital, da própria instituição. Um momento, esses 3 fatores serão atingidos, né? Aí é o momento de colocar os algoritmos na prática. Se um desses fatores ainda não estiverem prontos para aceitarem essa transformação, é o momento de aprendizado. É o momento de testar, é o momento de, às vezes, não colocar na prática, mas fazer alguns testes aqui, né, internos, ver como é que funcionaria, testar. Então, esse é o momento atual, eu acho, da inteligência artificial, né? Então, não buscar o retorno imediato, buscar o aprendizado para quando a instituição estiver pronta, ser transformada por IA e por dados. Acho que só um comentário rápido. A cultura é fortemente impulsionada pelo exemplo ligado ao discurso e à ação, né? Então, quando você coloca um pé na tecnologia e você faz uma curva, você permite que os outros se convençam naquele S, que é o que a gente precisa, de convencimento e confiança para fazer essa jornada conjunta. Não é nada fácil, mas, de novo, acho que o pior que a gente pode fazer é ignorar. E isso não é uma coisa, paradoxalmente falando, que vai te custar muito caro. Conhecimento, a gente sempre teve o desafio de adquirir. É a mesma ideia que a gente está falando aqui. Ninguém está falando de comprar alguma coisa, de adquirir ou fazer um serviço de imediato. Acho que a gente está falando de adquirir conhecimento inicialmente, até para fazer as melhores escolhas. E isso, de novo, é algo que nós estamos falando muito do SUS aqui também. Eu não estou falando só de hospitais que têm recursos disponíveis. Estamos falando de pessoas que precisam de usar. A tecnologia como um transformador do poder de acesso, né? Queria ouvir os comentários do Wellington. Foi falado aqui muito da aceitação, né? E de se preparar. Isso vem muito de uma matéria mais recente, né? É antiga, mas agora que está sendo mais falado sobre a gestão de mudança. Então, muitas vezes as pessoas pensam que assim, vai chegar uma tecnologia ótima e eu vou pegar e vou me preparar a partir da chegada dela. Mas muito bem colocado aqui. A gente está aprendendo. Nesse processo de aprender, a gente precisa pegar e mobilizar as pessoas. Aí você vai falar assim, pensando em gestão, né? A tríade. Processos, pessoas e tecnologia. A tecnologia está dada, as pessoas estão tendo cada vez mais acesso. O que você tem que mudar então? As pessoas que vão consumir dessa tecnologia, ou como que elas vão ver o valor disso, não só para a aplicação prática, mas o valor para ela, enquanto pessoa, né? A pessoa que vai consumir dessa tecnologia, desses dados e por aí vai. E muito disso vai mudar o quê? O processo, né? O que você fazia antes com as tecnologias novas, com os dados disponíveis, com novos modelos, muda a forma de trabalho, muda o status quo. E isso acaba impactando na adoção. Como bem colocado aqui, não é o momento agora de pegar aí qual é o resultado, mas o que a gente está aprendendo para quando a gente estiver cada vez mais pronto, colher os frutos, que muitas vezes não são quantitativos financeiramente, né? Se a gente está falando aqui da área da saúde, a gente está falando do ganho na população no longo prazo. E aí, a quantificação disso aí não é tão trivial quanto um business case, um business plan de uma implantação de um sistema qualquer, né? De algum modelo de negócio. Então, é um pouco diferente, né? Não é só se deu payback ou se chegou no break-even, né? É algo que vai além. Mas eu fico pensando uma coisa que perpassa o que o Dr. Ebson mencionou, e daí ligando com o que a gente viveu nessa fase de pandemia, né? Olhando em retrospectiva, a gente já tinha no Brasil tecnologia, ferramenta e abordagens o suficiente para tentar prever modelos de acontecimento como aconteceu, né? A subida do consumo, a subida do nível de sinistralidade da área da saúde, assim, foi absurdo, né? O mercado podia ter se antecipado. Ele não se antecipou porque ele não usou essas ferramentas, né? Então, veja, dados não faltam. A gente estava falando aqui, antes de começar, sobre os famosos 3 Vs ali do Big Data.
que seria velocidade, volume e variedade, né? Mas olhando para essa questão aí do que a gente poderia ter feito, olhar para outros Vs, que seria a viabilidade e o valor gerado, né? E as vulnerabilidades de fazer ou de não fazer, né? Que nesse caso para a gente provou que a gente poderia ter antecipado muita coisa. Eu acho fantástico esse ponto. Bom, eu vou passar aqui para o segundo questionamento, né? Já nessa linha de o que usar e como usar e em qual circunstância. Quando a gente fala de tomada de decisão, a informação ela é poder, né? E todas as instituições de saúde, assim como todas as empresas, elas acabam produzindo um conjunto de dados muito grande, né? E esse conjunto de dados, eles nem sempre se transformam em informação efetiva. E essa informação, ela nem sempre se transforma num conhecimento que é multiplicado e que é aproveitado no dia a dia, né? E fala-se muito, principalmente nesse momento na área da saúde, sobre eficiência e como que as tecnologias podem ajudar tanto a viabilizar, né, um formato mais acessível à saúde, baixando custos, aumentando a eficiência de forma geral. Mas eu queria perguntar aqui para o Wellington como que ele vê essa entrega da eficiência de forma efetiva, né? Então, quando a gente fala ali de bases estruturadas ou de fontes não estruturadas ou semi-estruturadas, assim, como você vê, Wellington, a materialização disso no dia a dia para a nossa área, para a área da saúde, e como isso pode ser aprimorado de forma incremental, né? Porque tecnologia a gente sabe que existem abordagens, como na prática você vê isso transformando a eficiência? Legal, boa pergunta. Eu trabalhei, antes de estar na área da saúde, eu trabalhei em banco e trabalhei em telecom, né? E onde é o cliente, muitas vezes a empresa nem via, né, o cliente. Então, tá usando o celular, tá usando a antena, nem tô vendo ele. O banco, agora com os bancos digitais, mal você vê o cliente. Quando a gente fala do hospital, não. A pessoa tá ali, andando dentro do hospital, né, conectado a devices, equipamentos, gerando dados, filas, espera, atendimento, equipamentos que estão rodando, tudo isso está gerando custo, né? Quando a gente pega e fala dos equipamentos. E a gente vai pegar e vai separar ali o custo fixo, o custo variável, e tudo isso gerando dados. Quando a gente fala de eficiência, aí vamos voltar ali para a parte de gerar resultado através dos dados, né? A gente pode pensar em projetos que eles podem levar receita incremental, experiência do cliente ou eficiência. Na área da saúde, a gente tem dados aos montes, né, dentro da área da saúde. O ponto é como utilizar. Quando a gente pega e fala na eficiência, quais são os pontos e os gargalos que a gente quer identificar através dos dados. A gente não pode cair também no risco de querer pegar e ter todos os dados estruturados para aí começar a tomar uma decisão, fazer uma análise descritiva, entender qual é o meu gargalo, né? O que nós temos feito é mais voltado a centralizar o problema no paciente. Então, mapeando qual que é a jornada do paciente para identificar onde estão os pontos de dores desses pacientes e aí sim identificar onde que pode ter um problema de eficiência operacional, seja no atendimento da enfermagem, distribuição de medicamento, algum problema logístico, e aí sim como os dados podem apoiar a gente nessa captura de valor, nessa reversão dessa eficiência, né? Hoje, então, é muito voltado para jornada do paciente, e aí que dados que eu tenho disponível para entender esse momento de ruptura na jornada, né? Eu acho isso fantástico. Hoje, mais cedo, o Iomani estava mencionando, né, que as instituições elas veem o pronto atendimento como vem do ponto de vista da relação de custo, né? Porque um atendimento no pronto atendimento ele é mais caro do que uma consulta eletiva, do que um atendimento eletivo. Mas se a gente acrescenta esse componente de visualização de dados e entendimento desses dados, a gente pode inverter isso e transformar o pronto-socorro num gerador de receita. Então, quantos pacientes saem do pronto-socorro com pedido médico e não fazem aquele exame? Ou fazem aquele exame em outra instituição de saúde? Ou não tem um retorno, né? Assim, poxa, ele foi lá, ele recebeu um atendimento, ele tem um problema com uma especialidade, um pneumologista, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa não vai atrás de um atendimento efetivo que poderia acontecer naquela instituição. Então, se tivesse um uso constante e progressivo da informação que aquele paciente gerou naquele momento de urgência, traria um valor adicional, né?
Queria saber a opinião do Dr. Edson em relação a esse ponto. Eu acho que nós vamos chegar num espaço condizente com o conceito do que é bom para o paciente, nem sempre é o que ele acha mais confortável, acho que esse é o primeiro ponto. A ideia de cliente e paciente sempre cai numa zona cinza ou uma zona colorida, mas eu diria o seguinte, o Wellington colocou muito bem, nós estamos aqui para ajudar o próximo, né? A pessoa que precisa. Então, se eu não olhar para esse cara, ele é um bom ponto de início, né? Existem questões sistêmicas, questões muito maiores do ecossistema inteiro de saúde e global, não só do Brasil. E, obviamente, nós vamos atingir isso. Mas se você começar pelo senhor José, a dona Maria, volta a dizer, aquele cara que está ali, o que você faz, é uma boa forma de você contaminar positivamente todo mundo. Então, pegando o exemplo da jornada do paciente, as oportunidades que a gente tem são inúmeras, o Wellington sabe disso. No gerenciamento dessa conduta, você citou o exemplo do pronto-socorro, fazer aquela pergunta, por que o cara não volta no médico, né? O que a gente tem de ansiedade hoje? A maior parte de nós espera uma solução rápida e que te retorna ao seu estado de normalidade e você não gosta muito de pensar no que você precisa fazer para o seu autocuidado. Então, tem uma questão, como eu disse antes, né, de transformar o pensamento e a cultura. Eu acho que antes de ir para o pronto-socorro, que a gente tem que falar com as pessoas, né? E elas precisam... Sabe que tem uma coisa bacana que pode ajudar e dados pode ajudar? É no autoconhecimento, né? A gente está cheio de devices hoje que a gente tem a chance de utilizar no nosso punho, em próprio celular, smartphones. Eles te trazem informações a respeito da pessoa. Agora, quem que ensina o paciente a usar isso, né? Quem ensina a pessoa a se preocupar com o seu cuidado? Porque quando você passa a viver, a sua vida passa a incluir a sua saúde... É um pouco diferente quando você vai num lugar e o cara fala, precisa fazer um exame complementar. Se faz, é muito mais natural. A questão relacional da pessoa com a sua saúde impacta tudo isso que a gente está falando aqui. Então tem um lado comportamental, sim. E do lado prático de tecnologia, de novo, eu acho que é aquela ideia, né? De qual o valor que se quer e como você ofere esse resultado. Se você usar como indicadores, o paciente está tranquilo, satisfeito, resolvido, isso não é cuidar da saúde só. Ele precisa estar consciente de que ele está tomando as decisões, e claro, ele pode tomar as decisões que ele quiser, mas que ele está tomando as decisões informadas. Então, revoluciona um pouquinho você voltar o seu olhar para o paciente, inclusive com dados de saúde para o paciente. Ele vai estar mais à vontade para falar com o seu médico. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, a gente fez um processo, uma intervenção, um estudo randomizado e autorizado de intervenção para grávidas, no sentido de que elas soubessem o que é um parto humanizado. E a questão da mortalidade infantil no Brasil é um dos objetivos de desenvolvimento do milênio que o nosso país está devendo um pouquinho. Então, quando você coloca mulheres, no caso do nosso estudo, são 20 mil grávidas, sabendo o que é um processo de parto, o que ela deve esperar, como é que ela deve se cuidar, por si só ela é uma força tremenda para qualquer momento de adoção de tecnologia. Ela vai ser, peraí, eu preciso disso. Senão ela vai ficar ouvindo, para que eu preciso disso? Então, ao invés de se conscientizar que ela precisa de um cuidado melhor e provavelmente que vai ser suportado custo eficiente com tecnologia, ela precisa estar consciente disso. Senão ela vai ser, inclusive, talvez alguém que vai jogar contra. Não, agora não, eu tenho que fazer outras coisas, né? E além disso, na nossa realidade, tem pessoas que não têm sequer opção. Só para lembrar que nós estamos num país super desigual e vai ter gente aqui que fala, peraí, cara pálida, eu não sei o que eu vou comer amanhã. Então, como é que você vai lidar com tudo isso que a gente está falando aqui, lembrando de onde a gente está, né? Que parte do mundo que a gente está? Eu acho que levar tecnologia e que também tem essa capacidade de mudar essa realidade, trazer para o jogo essas pessoas que estão literalmente excluídas, de novo, talvez por elas mesmas, fala, eu não posso. É uma obrigação da gente. Então, volto a dizer, converter os dados em soluções de tecnologia, usando IA, o que seja, a favor do paciente e melhorar o autocuidado, é uma força motriz que a gente precisa explorar mais. O resultado final é aquele valor que você falou que as pessoas querem no dia imediato. Isso vai demorar. Mas é um jeito muito mais sustentável, né? Porque o paciente vai demandar isso mais do que só, volto a dizer, do que só a nossa consciência de que essa tecnologia é poderosa e pode ajudar. A gente tem que convencer as pessoas de que elas precisam disso e elas precisam ter capacidade de fazer julgamento de valor. Fantástico, assim, dá para tirar uma leitura de que a gente está preocupado da máquina substituir o ser humano, mas na verdade a gente está numa busca de redescobrir o ser humano dentro do ser humano, né? A gente pode dizer que se a gente só olhar para projetos como esses
que transformam uma sociedade, assim, só do ponto de vista do retorno de investimento é algo que não faz sentido. Né? E a gente fica encantado pela tecnologia. Eu adoro o modelo fundacional, estou adorando agentes de IA, é tudo muito legal. Mas no final das contas tem que ter esse pé no chão, né? E aí? So what? Então é a responsabilidade de entender o poder, o valor e as limitações. IA erra pra caramba, e se não bem usado, então erra muito. Mas se bem usado, erra pouco e erra o suficiente para ser muito menor o impacto do que o que a gente já tem das soluções convencionais. Então, assim, a mensagem é bem essa. Não se esquive da tecnologia, mas entenda onde usá-la. Maravilha. Doutor Alexandre. E eu queria voltar para a questão de eficiência do Big Data, né, que eu acho fundamental. Porque se a gente só coletar os dados, né, e deixar os dados ali sem fazer nada com esses dados, isso é apenas um custo para o sistema de saúde. Né? E tanto que, até um tempo atrás, né, uma das grandes queixas dos médicos era exatamente essa, né? Ter que ficar lá digitando, coletando dados, sem ter nenhum retorno por trás. Né? E dos hospitais, das instituições também. Né? Reclamavam, a gente está aqui coletando todos esses dados, tudo tendo custo, qual o benefício de ficar coletando todos esses dados? Né? E daí chegou o uso inteligente desse Big Data que vem aí com todas essas técnicas, que começam com técnicas de visualização mesmo, né? Do caminho dos pacientes e chegam até esse momento aí de inteligência artificial, onde os profissionais de saúde finalmente vão ter um retorno direto de tanto trabalho de coleta de dados. Né? Eles ficam lá digitando informação no meio da consulta, ninguém gosta de fazer isso, ficar digitando informação, aí chega em casa, tem que preencher mais relatórios, tem que o pijama time, né, de muitos médicos em casa, finalizar algum relatório, coletando dados sem ter retorno. A boa notícia é que a inteligência artificial vai trazer retorno, finalmente. Né? E eu ia nesses eventos de tecnologia em saúde, os gestores da área da saúde detestavam esses eventos. Né? Por quê? Porque era um custo enorme, toda nova tecnologia vinha com grande custo e um benefício cada vez menor. Tá? Então, uma nova máquina de um exame que custa não sei quantos milhões e melhora o prognóstico dos pacientes em 1%. Tá? Isso era muito comum há um tempo atrás. Né? Aí chegou a questão do Big Data, né? Que aí sim a gente consegue uma tecnologia com altíssima eficiência e que é uma tecnologia transversal, que vai ajudar em todas as outras tecnologias. Tá? Melhorar os exames que nós fazemos de imagem, melhorar os laudos, melhorar as decisões. E vai acabar impactando as outras tecnologias, trazendo eficiência para essa coleta e fazendo os profissionais da área da saúde mais apoiantes, né, a essa coleta imensa de dados, né, porque de fato o Big Data, sem você fazer nada com ele, deixar lá o dado coletado, guardado, ele é só custo, ele não tem valor. A gente precisa tirar valor do Big Data, melhorando a eficiência dessa coleta de dados e do tempo dos profissionais de saúde. Só adicionar um ponto. E tem a variável, a dimensão temporal do dado. Você fica acumulando o dado e acha que depois de um tempo você vai olhar, muitas vezes os pacientes que geraram o dado não estão mais por aí. Ou a biologia deles já mudou, já é um outro paciente. Então, e os medicamentos mudaram, as intervenções mudaram. A variabilidade, né? O outro vê. No mínimo tem que aprender a utilizar o dado para quando ele estiver disponível, você agir na hora que ele é útil. Quero colocar um ponto aqui, né? Colocou aqui do médico tendo que digitar para depois isso virar um dado, enfim. Aí vamos voltar aqui na jornada que eu comentei. Um ponto de ruptura durante uma consulta é isso, né? É o médico parado, digitando e não olhando para o paciente. Não tem humanização. A nova tecnologia não é o Big Data, mas são os novos modelos, permitem que hoje o médico converse de forma fluida com o paciente e tudo isso já seja transcrito no prontuário. Então, pronto, tá aí. Você já conseguiu um ponto de produtividade nessa jornada, gerando dados mais acurados através desses modelos. Então tá aí como a tecnologia pode ajudar já com modelos simples, né, que os prontuários hoje já estão até trazendo como padrão, né? E parece uma coisa simples, mas é gigantesca, né? É a principal queixa dos médicos, ter que ficar digitando a informação da consulta e a principal queixa dos pacientes. Tá? Acaba a consulta, você vai lá e pergunta pro paciente, e aí, o que você não gostou? Não gostei que o médico ficou olhando para baixo. Não olhou para minha cara. Não olhou para minha cara, ficou digitando informação. Então, IA hoje, né, já começaram a aparecer esses algoritmos que ouvem a conversa, tá? O médico só conversa com o paciente, porque não faz sentido o médico ter que coletar essa informação 2 vezes. Via a informação do paciente, primeira coleta, segunda coleta digitando. Hoje só coleta uma vez. O paciente fala, a minha idade é tanto, meus sintomas é tanto, o meu histórico é tanto, e o algoritmo ouve a conversa e preenche o frontal eletrônico. Uma mudança que parece simples, mas como eu falei, é a maior queixa dos
pacientes e dos médicos numa consulta E clínica. depois, para as análises, o dado vai estar melhor estruturado, né? É isso que eu ia Exatamente. comentar. Tem um ganho secundário disso, que você tem mais qualidade. Inclusive, o tempo é mais otimizado. Provavelmente o médico vai fazer perguntas que ele não falaria por causa do tempo. Tem outra coisa, não é só alguém que está ajudando e anotando, é alguém que está auxiliando a pensar. É a segunda opinião em tempo real. Tempo de consulta, né? Tempo adequado que a gente fala. E a gente tem alguns experimentos disso. O projeto SAMPA foi feito com grávidas lá no norte do Brasil. Um projeto muito bacana, apoiado pela Bill e Melinda Gates. Que é isso, é numa teleconferência exatamente essa ideia. Lembrando que a teleconferência também tem uma coisa legal, você não precisa identificar quem está falando, porque obviamente requer uma identificação do seu ambiente, mas numa teleconsulta, você sabe de onde está vindo o input da voz. Então já tem uma ajudinha. Separado. Tem uma ajudinha. E do lado que o cara está conversando, ele vai vendo ali, ó, vale a pena perguntar sobre isso? Poxa, não pensei. Você tem a chance de ter alguém que te ajuda a pensar. Então, ele não é só uma pessoa que ajuda a reduzir o burnout, como todos falaram, mas ele ajuda você a conduzir o processo de investigação e pode melhorar o dado, não só pelo registro, né, direto da conversa, mas também porque ele melhora o que ele chama de a escutativa, né? O paciente vai ouvir, o médico vai ouvir e vai ter uma opinião de um terceiro ali que está escutando, ativamente interagindo com a coisa e sugerindo. Então, tem vários ganhos nessa solução aqui, né? Muito interessante. Não, eu acho fantástico, assim, eu havia mencionado redescobrir o ser humano, né, no processo de transformação com a inteligência artificial. O César Tarion, um dos pesquisadores de inteligência artificial do Brasil, ele fala bastante sobre tirar o robô de dentro do ser humano, né? Porque a gente está tão preocupado em fazer tarefas automatizadas, né? Automatizáveis, na verdade, que a gente acaba tendo um comportamento robotizado, né? E para o médico, para o agente da saúde como um todo, ele tem os seus processos a seguir, ele tem ele tem metas, ele tem pautas, ele tem uma série de pontos que ele precisa seguir. Então, tem tecnologias como essa, inteligência artificial assessorando, assim, faz com que a gente tenha uma redescoberta de qual é o nosso papel na sociedade e da influência que a gente tem, né? Eu gosto bastante do que foi mencionado sobre a questão de pensar na Dona Maria, no seu José, que é aquela pessoa que tem menos acesso à saúde, menos acesso à educação, e o como nós aqui somos responsáveis e privilegiados para viabilizar isso todo, né? Então eu acho que a gente tem uma missão bem importante aqui nas nossas mãos. Eu vou passar para a terceira pergunta aqui, de um tema que eu particularmente acho fantástico, né? Hoje, o que não faltam são ferramentas, tecnologias e abordagens, né? Quando a gente fala sobre essa transformação que foi o que o grande público teve contato em 2022, que foi o ChatGPT ou modelos generativos, a gente está falando de uma abordagem que foi transformacional, né? Que transformou como nós conhecemos e lidamos, qual é o nosso relacionamento com a tecnologia, né? Então a gente está eu gostei da expressão que o Dr. Alexandre usou, né? A gente está na pré-história da inteligência artificial. Nós estamos na pré-história desse momento, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente sabe que está num ponto de inflexão, né? Mas a gente tem um problema hoje no presente, que é o problema em relação a nós criamos modelos baseados em grandes volumes de dados. E esses grandes volumes de dados, independente de qual abordagem, qual técnica, ele acaba espelhando o seu criador, né? Ele acaba espelhando o que se foi observado dentro desse conjunto de dados. Então, muitas vezes, para não citar talvez todas as vezes, né, ele acaba tendo vieses, né? Vieses que podem ser, podem gerar preconceito, podem gerar silos, né? Pode criar um contexto ali de aumentar privilégios e não levar essa acessibilidade para todas as pessoas que deveria levar. Então, queria ouvir do Dr. Alexandre como ele vê, né, essa relação de os melhores algoritmos e as melhores abordagens e as melhores ferramentas dentro desse contexto de dados, né? Então, como que a gente pode fazer para mitigar isso e como o doutor enxerga isso nesse processo de transformação? Exatamente, temos grandes desafios aí do uso de machine learning, principalmente na área da saúde. O primeiro desafio é que esses grandes conjuntos de dados não são tão grandes assim. Em que sentido? Não temos coleta de dados sistemática em saúde de todos os subgrupos da população, principalmente subgrupos mais vulneráveis.
da nossa população. Então, onde a gente coleta muitos dados? Em hospitais particulares, das grandes cidades, que fazem muitos exames, etc. Em regiões mais remotas do Brasil, a gente tem muito menos dados. Qual o primeiro desafio? Que os algoritmos vão aprender com as regiões onde eles têm esses dados. A gente corre o risco de desenvolver algoritmos que funcionam muito bem para pacientes ricos, né, e não funcionam bem para pacientes de baixa renda, porque não temos tantos dados de pacientes de baixa renda. Esse é o primeiro desafio, né? O Big Data, né? O primeiro desafio é que o Big Data não é tão big assim quanto a gente gostaria que fosse nesse momento histórico. Tá? Eventualmente a gente vai ter uma coleta de dados em toda a população brasileira, né? Eu estava agora no evento com a Anestela Hanad, que é a secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, que um dos grandes focos deles é unificar o prontuário eletrônico no Brasil inteiro. Tá? A gente ter a mesma qualidade de dados sistematicamente coletadas nos grandes hospitais privados de São Paulo, ter no Brasil inteiro. Aí a gente vai evitar esse primeiro problema, que é os dados são viesados, no sentido que temos mais dados de pacientes ricos. Segundo desafio, acho que é aquilo que se chegou a mencionar, a questão de que existem muitos preconceitos embutidos nos dados. Tá? Os dados vêm de seres humanos. Tá? Os dados de saúde são dados do sistema de saúde, onde você tem seres humanos preconceituosos, tá? Historicamente preconceituosos, tomando decisões machistas, decisões racistas, todo santo dia da sua vida. Qual o problema disso? O algoritmo vai aprender com esses dados. Tá? Então você corre o risco do algoritmo aprender e perpetuar esses preconceitos. Tá? Por exemplo, né, homens brancos, têm maior prioridade de receber cirurgias importantes, né, do que mulheres negras, por exemplo. O algoritmo ele pode aprender isso, pode manter isso para sempre. Eu vi um caso recente da Amazon, que estava usando algoritmos para contratar funcionários. E encontraram que, dada a mesma formação, a mesma experiência, o algoritmo dava prioridade para homens em vez de mulheres. Por quê? Porque o RH da Amazon, historicamente, contratava mais homens que mulheres, o algoritmo aprendeu isso. Tá? Qual que é a boa notícia? A gente consegue identificar e corrigir esses preconceitos dos algoritmos. Tá? A gente não consegue corrigir seres humanos preconceituosos, mas algoritmos a gente consegue. Então a Amazon, nesse caso específico, encontrou esse problema, né? Saiu na mídia, né? Eles foram lá e corrigiram esse algoritmo. Né? Não deixaram o algoritmo fazer mais isso, corrigiram, né? Adicionaram ali pesos diferentes, fatores diferentes, o algoritmo parou de tomar essas decisões preconceituosas. Então essa é a boa notícia. Dá para corrigir algoritmo. Qual é a má notícia? Dados vêm de seres humanos, que muitas vezes tomam uma decisão preconceituosa. Então, uma coisa que a gente precisa ficar atento, o nosso laboratório, meu laboratório, na Faculdade de Saúde Pública da USP, LabDAPS, Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, nós temos trabalhado bastante nisso, identificação e correção de possíveis preconceitos nesses algoritmos, para a gente garantir exatamente o que a gente quer, que é diminuir as desigualdades em saúde no Brasil, que é o que esses algoritmos vão trazer. Tá? O Einstein tem excelentes especialistas. Tá? Esses algoritmos vão ajudar os especialistas do Einstein, mas eles já são muito bons. Tá? Nas regiões remotas do Brasil, você não tem especialistas. Tá? Você tem muitas cidades brasileiras, você tem um único médico para a cidade inteira. Né? Centenas de cidades são assim. Esse médico não tem um cardiologista para encaminhar esse paciente, não tem um pneumologista para encaminhar esse paciente. Esse médico vai ter o melhor cardiologista do mundo do seu lado para tirar qualquer dúvida que esse profissional tenha, que vão ser esses algoritmos de inteligência artificial. Eles vão conseguir tomar decisões muito próximas às decisões que o especialista do Einstein vai tomar. Tá? Porque vai ajudar o especialista do Einstein, mas vai ajudar muito esse profissional que não tem esse especialista para encaminhar esse paciente. Então esse é o nosso grande objetivo com o IA. Diminuir as desigualdades em saúde no Brasil. Acho que temos um enorme potencial para isso, mas temos esse desafio que essas regiões coletam menos dados, tá? E temos que superar esses desafios da presença de preconceito nos dados, para garantir que eles vão ajudar onde eles vão ser mais necessários, que vão ser nas regiões mais remotas do Brasil. Fantástico, fantástico. Quando a gente fala sobre esses vieses, esses preconceitos, eu fico preocupado um pouco com a vontade em si política por trás disso, né? Então, quando a gente fala da pesquisa, quando a gente fala da nossa missão, né? Eu penso que cada um de nós aqui enxerga a área da saúde para além de uma profissão, enxerga como uma missão de vida, né? Cada qual no seu lugar, e eu acho que a gente tem essa similaridade bem forte de pensar no próximo e pensar em tecnologia como algo transformador. Mas eu fico pensando sobre o quanto a gente consegue continuar no caminho, né? Continuar forçando e gerar essa mudança.
Eu acho que a gente tem que ter, por iniciativa, esse objetivo, né? A área que eu cuido agora tem no nome equidade. Por que isso, né? Porque aí é, de novo, um pouco da história. Faz 10 anos que a gente tem essa chance de começar a interagir com diversos atores de saúde. Inclusive, lembrando, né? Só que o último relatório, a maior parte das pessoas atendidas pelo Einstein são aquelas que não podem pagar o Einstein, são nos programas de saúde, né? Então é na direção que o Alexandre acabou de comentar e a gente vê isso muito claramente. Vários algoritmos que a gente testou não tem nenhum impacto no Einstein, tem impacto nos programas dos hospitais que a gente faz gerenciação total. E é justamente o exemplo prático do que eu volto a dizer que é uma realidade, é a desigualdade no nosso país. Então, o uso judicioso de saúde, ou seja, aquele que é um uso não só responsável, mas também socialmente orientado, né? É fundamental, porque é uma ferramenta. Eu acho que a gente também pode olhar do outro lado, né? Se a gente sabe e tem hoje uma linha de desenvolvimento sobre como entender o viés humano pela IA, a gente tem psicólogos de IA hoje, que é muito legal, ver como é que você pode entender como é que o dado leva a uma entidade artificial a se comportar de um jeito que a gente classifica como um psicopata, um sociopata, etc. Isso é interessante de ver, porque é o resultado, de novo, do princípio de onde é que eles vieram. Vieram dos dados, gerados por quem? Por nós. Agora, isso para a gente é um espelho da nossa realidade. E ele é um espelho refinado. Em que momento, em que medida a prescrição dessa medicação para esse cara foi diferente daquele outro cara? Pela formação do médico que estava lá, que é o ponto que o Alexandre trouxe, mas também pelo acesso que aquele contexto dá. Não só o médico, pode ser que o médico soubesse, mas não tem o recurso. Pode ser que o paciente tivesse recurso, mas não chega pela logística. Então é multifatorial. E entender o viés, por isso que eu digo, é o outro lado de olhar. É um baita ganho. Nós estamos entendendo melhor as nossas entranhas preconceituosas com isso. Isso permite a gente, de novo, vou citar um exemplo aqui para tornar mais concreto isso. À medida que você entende, e isso é dados de publicação científica, 95,6% de toda a terapêutica genética para câncer, que é uma das doenças mais complexas que a gente tem, vem do estudo de pessoas brancas que moram acima do Equador, educadas e homens. Isso não é representação da nossa humanidade, né? Isso corresponde a 17% da humanidade. Então, olha o tamanho desse desvio. Então, a gente está subrepresentado a diversidade humana e, claro, não tem milagre com IA desse jeito. Agora, olha que interessante. Você sabe o impacto que isso tem, como a Alexandre disse. Você consegue imaginar, não só que você vai corrigir seu algoritmo, é a nossa obrigação. Hoje a gente chama de Privacy, Safety, Ethic by Design. Desculpa falar em inglês, mas privacidade, segurança e ética na raiz, enquanto você escreve seu código. Então você consegue checar essas coisas e ter métricas de quanto você está sendo preconceituoso, pelo menos o que a gente entende até agora. Mas nós estamos melhorando nosso conhecimento, volto a dizer, das nossas entranhas preconceituosas. Então, o IA ajuda também a entender, é o nosso espelho, talvez mais triste, né? Porque a gente vive descobrindo coisas em várias situações. Mas uma vez que você sabe isso, cabe a nós agir. Então, dentro desses programas que a gente tem procurado desenvolver, eu vou lembrar de um que a gente fez no sul o Alexandre participou desse lá atrás, sul da Bahia e norte de Minas Gerais, 20 cidades das mais pobres do Brasil, população de 20 mil habitantes, algumas de 17, 6 mil habitantes. O que você muda quando você leva um algoritmo que te prediz quais desses pacientes com hipertensão e diabetes vão precisar de internação? O que você muda no dia a dia? Como é que você coloca isso no tablet do agente comunitário? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. E tudo bem, a gente tem problemas em todas as escalas. Mas volta a dizer, é na hora que você coloca na mão, lá do agente comunitário de saúde, de uma área muito remota, é que você vê o poder da IA. O que a gente aprende dentro do hospital são os limites, eu acho. Principalmente hospitais que têm a capacidade de fazer horas de médicos testarem isso. Que é importante ter esse, de novo, aculturamento, né, que é o que você levantou. Mas onde é que faz a maior diferença? É lá na ponta, é lá onde a gente precisa. Então, de novo, a advocacia aqui, eu vou falar várias vezes, porque isso é um instrumento de mudança social de verdade e dentro da dimensão saúde, que é uma das mais importantes da sociedade. Então, acho que a gente está num momento muito bacana, tem que ser otimista para isso. Porque tem o custo, porque a companhia falou que o software custa tanto. Não se trata de ficar olhando produto e software, gente, se trata de falar se é uma área de conhecimento que é presente, é contemporânea e temos que investir na adoção responsável disso. E, de novo, não acho que a barreira é socioeconômica aqui, é principalmente a ideia da cultura e a ousadia que a gente tem que fazer dentro da segurança, mas tem que ser, assim, fazer aquela pergunta, por que não?
né? Em vez de ficar falando assim, porque sim, que é o que a gente tem mais falado. Quando discute legislação de IA, eu tive a chance de participar, acho que todos aqui participaram de algum momento disso, era sempre assim, vai expor, vai mesmo, não tem nenhum problema em entender o limite, e temos que entender. Mas não esquece do outro lado, não esquece do que você vai fazer de benefício, né? Porque senão fica polarizada a discussão. E, de novo, quando a gente vê o nosso espelho, é ruim. É a mesma coisa de carro autônomo, né? Você fica falando, poxa, o carro atropelou não sei quem. Gente, depois de entre aspas, ter dezenas de milhares de milhas, teve pega um humano que de centenas de milhas e tem mais que um problema. Então, assim, a gente tem que lembrar em que nível, em que base de comparação que a gente está e nunca esquecer da essência humana. Nós precisamos estar sempre no processo de decisão, como a gente fala, esse apoio à decisão, e de supervisão. E não pode deixar essas coisas soltas, mas ao mesmo tempo, não deixa elas guardadas. Não, perfeito. Assim, eu fico sempre pensando, né? Ali na Pixel nós temos alguns algoritmos. Nosso foco não é construir algoritmo de imagem, mas o nosso foco é viabilizar o uso deles. Então a gente tem um barramento e a gente consegue ligar nossas IAs e IAs de terceiros no nosso Pax, né? E daí eu fico pensando muito assim sobre o problema não é depois de 1 ano, 2 anos ter 2 diagnósticos errados e gerar algum problema, né? Eu acho que o problema deveria ser realmente ao contrário, deveria ser quantos diagnósticos não foram feitos com esse medo de gerar um errado. Então, bate muito com essa ideia, porque, olha, um médico ele vai errar também, ele vai estar cansado, ele vai estar dentro de um processo, até um super especialista. Claro que um super especialista vai errar muito menos, né? Mas qual o acesso que pode dar para esse perfil de paciente ou na ponta lá que a pessoa não tem, sim, qualquer tipo de ideia desse acesso à saúde. Então eu acho que isso é muito transformacional, sabe? E é legal assim, que não é o humano de um lado e a IA do outro. É o que essa IA faz esse humano errar menos e esse humano se aproximar e gostar da IA, a famosa inteligência aumentada, humano no loop, né? Human in the loop. E é isso mesmo, quando passa um tempinho a gente para assim, não tem sentido ficar comparando o algoritmo com aquele cara. É assim, no processo, como é que o algoritmo muda? E é com o humano, com a pessoa que está lá. Porque, afinal de contas, quem é o responsável? É humano. É humano, não. Dá pra você botar. A IA Não dá pra dizer assim, foi essa faca que causou aquele crime. Não é bem assim a coisa. Não. Entendeu? Alguém tá segurando essa faca. É só uma ferramenta, né? E Wellington, olhando para isso, assim, quais são os seus pensamentos sobre o quanto a gente consegue mitigar isso, assim? Como que a gente, olhando, principalmente, você trabalha num lugar que é referência, o Einstein tem um ferramental gigantesco. Olhando para o seu dia a dia, como você vê essa mitigação e essa transformação? Legal. Human in the loop, né? Vem uma outra palavra para mim que é intencionalidade. Então a pessoa, o humano que está trabalhando com isso, ele tem que ter uma intenção, ele tem que saber, tem que estar procurando por algo. Se não, aí eu vou trazer aqui exemplos, vamos colocar aí. Começou a crescer o tema de IA, machine learning, por aí vai, surgiu muito, entre aspas, modeleiro, né? Você coloca o dado, sai ali uma acurácia, beleza, é isso aqui, vou pra cima, vou colocar no Kaggle, vou ganhar pontuação e tá ótimo. Cara, aquilo ali tá respondendo uma questão mesmo? Aquilo ali que você fez vai ajudar do outro lado? Ou você está buscando só otimizar um indicador, né? Então, quando se fala aqui da entrada do dado ter o viés, do lado também de quem faz o modelo tem o viés também, né? Então tem que ter a intenção de saber o que está se buscando, entender quais são os vieses, qual é o histórico daquele dado que chegou até ali. Eu trabalho muito com modelos para conhecer melhor o nosso paciente, para fazer um melhor relacionamento, engajamento, para ele dar continuidade no cuidado da saúde dele. O dado ele entra enviesado, mas tem uma outra coisa. A nossa cultura de cuidado com a saúde também tem os seus vieses. Então a pessoa que vai na UPA recorrentemente, ela deveria estar lá, né? E se a gente pegar e for olhar para os dados no passado e eu rodar um modelo de forma fria, eu vou falar assim, melhor forma é colocar todo mundo na UPA, porque ele já sai, resolve, já toma medicação e por aí vai, né? E vai ser um grupo maior que vai aparecer dentro dos meus dados. Se eu pegar e rodar um modelo de forma simples, isso vai aparecer. Mas do nosso lado não. Qual é o propósito? Por que a gente está fazendo aquilo? Por que eu estou usando aquele dado? De onde aquele dado veio? Que fechamento que eu quero ter com aquela informação? O que eu espero de resultado? Aí sim
que a gente vai colocar o Human in the Loop no uso, mas também com a intenção do porquê que ele está usando aquele dado, aquele modelo, para evitar esses vieses, não só do dado, do input, mas também o viés de continuar com o status quo. Sempre foi assim, o modelo está falando que tem que ser assim, assim será. Né? Então, se eu quero usar o dado para mudar, tem que nascer nesse momento também. Não, fantástico. Você mencionou criar um modelo para alguma coisa específica e submeter no Kaggle, né? Que é uma comunidade ali de inteligência artificial, como se fosse uma competição. Em um dos grupos de pesquisa que eu participo, a gente usa bastante uma expressão que é o influencer do overfit. Né? Que o cara ele pega uma pesquisa que é estado da arte, ele coloca uma vírgula e overfita o negócio e chega no resultado melhor e ganha alguns pontos. Né? Eu vejo que é algo que vai muito além disso. Né? Eu vejo que não é o modelo pelo modelo, a técnica pela técnica. Era muito interessante, na época que as LSTM saíram, né? Que é um modelo voltado para espaços temporais, aprendizado em espaços temporais mais longos, o pessoal falava que todo mundo era super especialista de LSTM, baixando o Git de Stanford e subindo um modelinho do nada, né? E estavam querendo construir startups baseado nisso. Mas eu trago isso aqui para falar sobre, às vezes não é a abordagem que é o estado da máquina, que é o estado da arte, né? Não é a melhor abordagem que a ciência encontrou de inteligência artificial, mas às vezes é o olhar do Human in the Loop e pensa assim, cara, com abordagens básicas de estatística descritiva, a gente consegue fazer uma diferença violenta. Sim. Tá? Bom, pessoal, a gente está se aproximando aqui do finalzinho do nosso encontro. Nós estamos aqui falando de um tema que assim, eu particularmente sou apaixonado, né? A gente falou, o tema em si, nosso título desse podcast é sobre Big Data, mas a gente falou sobre inteligência artificial, a gente falou sobre acesso à saúde, a gente falou da saúde como uma transformadora, mas no eixo de tudo isso é como que o dado bem utilizado, ele se torna poder, né? Ele se torna realmente um diferencial para tomar decisão. E eu acho que isso é realmente um grande diferencial. Pessoal, eu quero lembrar a todos que aí fora nós temos um QR Code. Esse QR Code, ele acessa o link para toda a programação do Health Ideas. Ele vai ter a gravação aí de todas as nossas sessões. Gostaria de agradecer imensamente novamente aqui ao Wellington, ao Dr. Edson e ao Dr. Alexandre por essa rica troca, né? Eu achei fantástico aqui o que a gente discutiu. E esse é um assunto que, se a gente começar, a gente não para, né? Dá para ficar 24 horas falando aí sem fim. Pessoal, muito obrigado mesmo pela troca, pela participação. Foi um imenso prazer e uma imensa honra. Eu que agradeço, foi um prazer. Legal mesmo. Vamos lá. Obrigado. Bom aprender e compartilhar. Maravilha. Obrigado, pessoal.